Olá, amigos do canal Acarajé com Banana. Hoje nós viemos aqui na New Smyrna Ruins e eu vim aqui para trazer para vocês que essa semana nós vamos começar o nosso especial de Halloween. Então nós vamos conhecer as ruínas aqui, onde era produzido açúcar. Esse engenho aqui ele foi construído em 1830. Foram dois amigos, Henry Kruger, William de Pestre. Eles adquiriram as terras, emprestaram dinheiro de um banco americano e construíram isso aqui. Só que, infelizmente, isso aqui não durou muito tempo, não. 5 anos depois, foi tudo abaixo, tudo queimado pelos índios Seminole. Só o que sobrou de tudo que tinha antes era muita plantação de açúcar. Cana de açúcar aqui na época. E aqui eles só sobraram das cinco cumbucas, só sobraram 3. Desapareceram. Ali naquela primeira eles colocavam A primeira cauda de cana de açúcar. Yeah. Depois ia apurando, né? Ia apurando e vinha até a última, quando chegava na última. A última, eram 5. Atrás ali na parede, vocês verem, ainda tem a marca ali, de onde era a chaminé que saía. Ao todo eram 5, agora só restaram 3. E nesse canto aí tinha chaminé. Toda a parede, tudo isso aqui é tudo revestido, tudo feito com coquina. Com coquina. Você vê, é basicamente concha, areia e cálcio. Todos os fortes aqui, todas as construções em 1700, 1800 eram tudo construídas à base de coquina. Esse aqui era o salão onde eles guardavam ali atrás. Eles guardavam, estocavam o açúcar. Em 1865 houve uma revolta dos índios. Sabe o que era isso? Ah? Isso daqui ficava, eles colocavam os tambores, os barris com açúcar, e eles deixavam uma abertura embaixo do barril para que continuasse saindo a umidade. E aquela aguinha que saía era o melaço. E eles enchiam isso aqui de melaço. Eu queria ir lá mais perto, mas não pode, é tudo cercado, tudo fechado, cercado. É preservado. Yeah. Em 1860 houve uma revolta dos índios Seminoles aqui, invadiram o engenho e com a ajuda dos escravos puseram fogo em tudo, no engenho, nas plantações de cana-de-açúcar, nas casas. Infelizmente, isso aqui era para ser uma coisa muito grande, muito, sim, ia ser perfeito para eles na época. E os índios vieram, os Seminoles, botaram fogo com a ajuda dos escravos que trabalhavam aqui e queimaram tudo. Só restou isso que vocês estão vendo, somente isso. Esse engenho de açúcar durou somente 5 anos, só isso. Eu vou mostrar uma coisa para vocês, vem cá ver, ó. Olha isso aqui. Consegue puxar? Eles colocaram a corrente porque o pessoal vinha aqui e começou a encravar na parede. Olha lá. Escrever nome. Yeah. Depredando todo lugar. Sempre tem que ter um animal, né? Animal tem em todos os lugares, não adianta. Aqui provavelmente eram os depósitos de açúcar, das sacas de açúcar, depois terminava. Açúcar mascavo, né? Até então não se dominava a arte de fazer o açúcar refinado. Aqui é a moenda, uma das moendas. E aquela ali também era as moendas, só que era de cavalo. Aquela era tração a cavalo. Era cavalo. Essa aqui. Colocavam a cana e amarravam o cavalinho e ele ficava dando volta. E ali é um outro forno.
Esse forno eles devem ter feito mais novo, né? Não Esse sei. daqui deve ser um forno só para ter uma noção do que como que era. Põe a lenha embaixo, fogo Uhum. embaixo. Yeah. Bem, meus amigos, vocês devem estar perguntando, Dico, o que tem a ver um engenho de açúcar com histórias assombradas? Exatamente o que eu vou te contar. No lugar bem pertinho aqui, do outro lado do rio. Tem muito a ver. É uma história bem macabra e você vai ficar sabendo. A história que eu vou te contar é a história de um menino chamado Charles Dummett. Ele nasceu em 18 de agosto de 44 e faleceu em 23 de abril de 1960, aos 16 anos. A história da família Dummett começa em 1800. Eles eram uma família, eles tinham fazendas com escravos e plantavam cana-de-açúcar, só que na ilha de Barbados, no Caribe. Só que, de acordo com a lei britânica, eles foram obrigados a soltar os escravos e, se vendo praticamente na ruína, venderam as terras e se mudaram para a Flórida, exatamente para a cidade de Santo Agostinho. Se estabeleceram na cidade como comerciantes, e entre os 3 filhos se destacou, um deles era Douglas Dummett. Esse Douglas Dummett, ele era um comerciante exímio. Então ele começou a mexer com cana-de-açúcar, com venda de açúcar e com principalmente citros, que era o forte da região. Douglas Dummett se casou com uma mulher branca em Santo Agostinho. Pouco tempo depois ele se divorciou. Ela fugiu e deixou ele sozinho. Ele ficou bem baqueado com isso e juntou dinheiro e adquiriu 30 acres de terra aonde é hoje New Smyrna Beach. Exatamente aonde nós vamos te levar. Pegou uma de suas escravas, de nome Ana. Era metade branca, metade negra, desculpa, metade negra e metade seminol. Era uma mestiça. Com Ana ele teve 4 filhos. Dentre eles, Charles, Kate, Mary e Louise. Mas o Charles era o preferido dele. E ele decidiu que, como na época, como um cara que tinha muito dinheiro, resolveu enviar o menino para o norte para estudar. Charles ele começou a expandir demais a plantação de cana-de-açúcar. Demais. Ele tinha muitos escravos, muito. E começou a fazer muita grana, muito dinheiro. Tanto que ele adquiriu, em Merritt Island, ele adquiriu mais 100 acres e construiu mais uma casa. A vida dele simplesmente era excelente. Só que em 1860 aconteceu um acidente com o filho dele. Você se lembra que eu disse que tem tudo a ver essas ruínas, essa história, com a história que eu vou te contar? O pai de Charles, além de fazendeiro, comerciante, ele também ajudou a Guarda Nacional na Segunda Grande Guerra contra os Seminoles, expulsar os Seminoles daqui. Porque eles entravam nas propriedades e queimavam tudo. Matavam os animais, queimavam o canavial, as plantações de algodão, as plantações de laranja, eles queimavam tudo, saqueavam o que podiam saquear e iam embora. Douglas, ele atirava muito bem. Ele atirava bem demais. Então, logicamente que o filho dele também aprendeu a atirar. Desde pequeno. Todos os filhos, as filhas, todos sabiam manusear uma arma. Em 44, em abril de 44, o Charles veio de New York para cá com um amigo de infância dele. Veio para casa para as festividades da Páscoa. E exatamente aquele dia que ele chegou, a primeira coisa que ele falou: pai, eu quero ir pescar, eu quero caçar, eu quero sair para a mata. E o pai dele falou: olha, vai caçar, né? Ele pegou uma arma e saiu para caçar com o cachorro dele, um cachorro grande que ele tinha. E saiu de manhã cedo para caçar. Quando foi na parte da tarde, o pai dele ouviu um disparo de arma. E ele falou para a mãe, hoje vamos ter carne fresca de caça. Só que o menino não voltava. O menino não voltava e o pai ficou preocupado. A partir daqui, existem 3 histórias.
As três versões são que o que se sabe é que ele escorregou em uma raiz de uma árvore, porque ali era uma região pantanosa, embora hoje tenha residências, escorregou e a arma disparou contra o peito dele, por acidente. A primeira versão é que um amigo que foi caçar com ele teria voltado e dado a notícia ao pai. A segunda versão é que o cachorro da família, que estava com ele, teria retornado à casa e começou a latir, e o pai, vendo que tinha alguma coisa errada, foi com o cachorro e encontrou o filho. E a terceira versão, que é a que todo mundo mais fala que é a mais verdadeira, é que o cachorro deitou em cima do menino e começou a latir. E o pai, vendo que o menino não retornava, porque tinha dado um tiro, não retornava, foi atrás, e depois de muita busca ele encontrou o menino caído, morto, e o cachorro deitado em cima. Depois que Douglas encontrou o filho morto, levou o menino para casa e fizeram o velório do menino. E no momento de fúria o pai falou: enterrem aonde ele caiu, onde ele gostava de estar. Ele gostava de estar caçando, então enterrem lá. E foi exatamente aqui na frente, aonde está esses 4 palmeiras, que o menino Charles faleceu. Uma sepultura no meio Uma da sepultura rua. no meio da rua, literalmente. E aqui ele foi enterrado. Tira o galho, deixa eu tirar esses galhos daqui. Vou tirar a sujeira de cima. E aqui ele continua até hoje e o cachorro continua em cima dele. Pessoal, aqui, olha, são casas, é um balão e já tentaram tirar essa sepultura daqui, mas ela virou patrimônio. É porque a história não termina aqui não. Deixa eu só filmar daqui. Ó, o cachorrinho e a sepultura. Creepy. Depois da morte do menino, Douglas ele ficou muito chateado, não quis ficar mais por aqui. Se mudou para o Brevard County, onde ele tinha as terras. 12 anos depois da morte do menino, ele faleceu. Está enterrado no cemitério de Brevard County. E tem uma lápide lá que nem sabe se é dele, porque sumiram as inscrições da lápide. A esposa dele morreu logo em seguida. As 3 filhas assumiram as propriedades. Anos depois que elas estavam adultas, as terras, tudo isso aqui, as terras deles foram vendidas para um condado na Califórnia. E aí começou outra história a partir daí. Na década de 40, uma atriz e comediante chamada Juliette Canova, também conhecida como Judy Canova. Tanto é que o nome dessa rua aqui é Canova. Canova Drive. O nome da rua é Canova Drive. Ela adquiriu essas terras e loteou todas essas terras aqui. Então elas começaram a construir casas de alto padrão para os californianos que vinham para a Flórida, por causa da corrida de Daytona Beach. Eles vinham para cá passar férias. Só que começou um problema, eles queriam retirar, remover a sepultura do Charles. E isso foi parar na corte de Daytona Beach, que pertencia a New Smyrna na época de Daytona Beach. Foi um processo para remoção, e existe uma lei federal e uma lei estadual que diz que só pode ser removido uma sepultura com autorização dos familiares ou com um processo longo na justiça. Esse aqui foi o processo mais rápido da história de Daytona Beach. Quando o juiz ficou sabendo do caso, ele simplesmente leu a papelada, chamou os advogados e disse: está resolvido o problema. Bateu o martelo. Ninguém põe a mão no túmulo do Charles. Em 1970, os moradores se reuniram e compraram essa lápide de pedra de granito, é um mármore, assentaram aqui e puseram as inscrições. Então, gente, essa é a nossa história. Infelizmente, o menino faleceu fazendo o que ele mais gostava, que era caçar. E tá aqui, um túmulo no meio da rua. Creepy. Gente,
Vocês que ficaram conosco até agora no vídeo, brigadão, ok? Pra frente vai ter mais vídeos sobre Halloween. Obrigado, um beijo a todos e fui!